Até agora o quadro ficou meio pesado, meio negro. Vamos tentar ver então o que é possível fazer fora o aspecto de conscientização para melhorar essa situação. Eu começaria com um exemplo aqui do Rio Paraíba do Sul, Canedo, que parece que é o primeiro do Brasil que está adotando essa nova política de cobrar pelo uso da água. Explica para a gente como é que funciona isso, como é que se amplia para o país. Falar rapidamente, houve uma convenção mundial, que é a ECO 92, em que todos os países resolveram adotar uma política similar, com algumas bases comuns. Os princípios dessa base, uma já foi dita pelo Vera, que é trabalhar o planejamento por bacia. A segunda é que é descentralizado, portanto, cada bacia toma uma decisão de planejamento independente das outras. A terceira é que essa gestão é participativa, portanto, não mais dependemos unicamente dos nossos governantes, nós, como sociedade organizada, e os usuários é que farão, junto com os governantes, a administração das águas. E um grande instrumento para isso tudo é a cobrança. A ideia é que se internalize nos custos das indústrias, da agricultura, do saneamento, etc., o custo da água, o custo da escassez da água. E isso implica em tratar a água como um bem econômico e aí um incentivo econômico ou um desincentivo econômico para o uso perdulário da água. Isso se faz com a cobrança. E a bacia do Paraíba do Sul é a bacia pioneira no Brasil e que está dando o tom para como é que as demais regiões brasileiras tratarão doravante o problema da água. Isso é muito interessante porque há uma resposta quase que instantânea de alguns setores mais dinâmicos, por exemplo, o setor industrial. O setor industrial é o primeiro a responder. Foi assim na Europa e tem sido assim no Brasil. Antes mesmo da cobrança, ele já faz o investimento, né? Porque ele sabe que vai ter que internalizar esse custo. O grupo mais difícil de atendimento é exatamente a pessoa física, somos nós, cada um da população. Esses que são os mais lentos em reagir. Mas, enfim, temos que reagir. Estamos vendo já alguns... Há um prazo, por exemplo, para isso se implantar no país inteiro? Não, André, você sabe que isso é uma coisa super interessante. A nossa lei diz que tem que ser implantada e não dá nenhuma noção de data. E o gozado é que quando o Paraíba do Sul votou por estabelecer a cobrança, que incidia principalmente e inicialmente no setor industrial, nós estávamos no fundo do poço econômico brasileiro, nós estamos em 2002. E, apesar disso, a sociedade resolveu se impor um gasto a mais. Eu achei isso extraordinariamente significativo, porque se haveria uma hora imprópria de se fazer qualquer acréscimo de taxação, enfim, ou de imposto, que não é imposto, seria aquela época. Mas, assim mesmo, as federações das indústrias, enfim, Firjan, Fieng e Fiesp, junto com os agricultores, junto com os representantes do setor saneamento, votaram por estabelecer uma cobrança. E o Paraíba do Sul cobra. É claro que a quantidade cobrada é pequenininha. Quanto que é hoje? A arrecadação vai para a ordem de 12 milhões de reais por ano. Portanto, isso sequer arranha o problema, do seu ponto de vista econômico. Mas ele é extremamente significativo do seu ponto de vista comportamental. Quer dizer, entendeu-se, viu-se que era necessário estancar o uso perdulário da água. Tá. Que outras questões, Olaf, poderia você citar aí? Eu acho... Como soluções? Eu tive a oportunidade de participar do último Fórum Mundial da Água, né, e eu fiquei extremamente impressionado com a participação da questão gênero na busca de melhor qualidade de água, né? Países africanos e países asiáticos em que a mulher sempre foi responsável em ir buscar a água nas suas cacimbas, né? Em alguns lugares no Nordeste isso ocorre, e elas, né, passaram a ter responsabilidade sobre a água e o número de representantes, né, femininos, né, de países africanos e asiáticos, né, brigando, né, e buscando a melhor qualidade de água, que obviamente significa saúde, né, para os seus filhos, né, deu um impulso muito interessante, novo, e que seria, eu acho que em termos de educacionais enfim, um exemplo mesmo para a sociedade interessante de participação, né, que realmente a sociedade é que vai conseguir, né, essa melhoria, né, na qualidade. Já que o gênero feminino foi citado, eu pergunto para a professora, suas sugestões para melhorar isso? Vai parecer lugar comum, mas
pela minha área de atuação, pela experiência que eu já tenho há alguns anos nisso, a gente vê que tecnologias desenvolvidas para os mais diferentes problemas já existem. Existem tecnologias extremamente simplificadas, existem tecnologias extremamente inteligentes e acessíveis para a nossa realidade, não é só questão de tecnologia para primeiro mundo, e primeiro mundo muito rico. Um exemplo. Por exemplo, nós temos já a tecnologia de construir barreiras físicas para impedir, por exemplo, a entrada de cianobactérias na fonte de captação de água. Já que ainda você não conseguiu resolver o problema de prevenir essas florações, existem barreiras como existe de contenção de óleo, de vazamento de óleo, que funcionam e você diminui rapidamente em 24 horas, ou por borbulhamento de ar, ou por barreiras de contenção, a entrada disso, e é totalmente factível isso. Existem tecnologias para você diminuir a quantidade de nutrientes, que a Vera estava colocando muito bem, para a entrada disso num ecossistema aquático. O que está faltando é justamente essa conscientização, né, de tomada de decisão. Eu acho que o conhecimento está gerado. O que nós precisamos é, primeiro, agora sim, eu acho que é o papel da gente aqui, como professor universitário também, gerar recursos humanos qualificados para a aplicação desse conhecimento lá na ponta. Não é só simplesmente ficar dentro da academia, dentro das universidades, dos laboratórios, esse recurso humano. Ele tem que interagir mais, nós temos que fazer pontes maiores com quem está vivendo diariamente esse problema. E temos que ter tomadores de decisão devidamente conscientizados. Então, passa por aquela máxima já bastante desgastada de educação. E educação não é simplesmente educação no sentido formal, mas educação do ponto de vista global, de uma sociedade, como o Olaf colocou bem, cobrando também os seus direitos. Deixa eu interferir numa questão de solução tecnológica que deve vir na cabeça de muita gente. Puxa, 3/4 planeta... água, né? Porém, desalinizar, por que não economicamente? É muito caro. Essa é uma das tecnologias muito caras. Mas você pode fazer... Você já imaginou desalinizar 3.000 litros d'água para fazer 1 quilinho de arroz? Um arroz custa quanto? Vai custar esse R$1 real. Ainda é uma técnica, não tem como evoluir essa técnica, é muito difícil. Dificilmente, porque tem resíduo. Isso não é fácil. Não. A tendência é gastar menos, gastar racionalmente. Tá. E o mais barato ainda também é prevenir. Claro. O mais barato é prevenir. É muito mais barato você tratar um esgoto para que a sua água não perca a qualidade nos mais diferentes aspectos do que tratar essa água depois que ela perdeu completamente a qualidade. O problema é esse, qualquer água do mundo é tratável. O problema é quanto vai custar esse tratamento. Bem, nesse aspecto de poluição, professora Vera, e a questão do esgoto? Seria um bom caminho também? Eu acho que esse, no meu ponto de vista, ele, no caso do brasileiro, ele é crucial, né? Os dados o número de municípios em São Paulo, que é o nosso estado mais desenvolvido, que captam o esgoto, né, que coletam o esgoto, é assustador, é muito pequeno. E desses poucos que coletam, os que tratam o esgoto é menor ainda. Então, eu acho que a vontade política nesse aspecto, eu acho que é fundamental. E um outro aspecto, eu acho que é a questão da educação formal mesmo, nas escolas, no 2º grau, primário, no ensino fundamental, e para isso a formação dos nossos professores, né, de 1º e de 2º grau, que tenham esse esclarecimento e passem para os seus alunos a questão toda o uso da água, da torneira que não fica aberto enquanto escova o dente, né? Eu acho que todos esses aspectos, eu acho que esses 2 aspectos para mim são muito importantes. A educação formal, acho que a educação informal também, mas a educação formal, acho que deveriam as escolas ter um ponto muito forte do ponto de vista da água, né? E no sentido da melhor utilização. Porque o racionamento dessa água, o bom uso dessa água significa que a gente vai ter uma maior disponibilidade. Mas costuma-se dizer que a questão do esgoto não rende muito, né? Porque o cano fica escondido, debaixo, né? fica escondido, Isso é uma politicamente cultura não interessa. Voto, É possível? Custa caro? Então, deixa eu lhe dar uma informação que eu acho que é importante. Aqui, ó. O Brasil é um país pobre. E vamos comparar, então, com países pobres. Os irmãos latino-americanos. Enfim, todos mais ou menos do mesmo padrão econômico. O Brasil tem, comparado com os irmãos sul-americanos, temos um índice de atendimento de água ruim, mas igual ao deles. Portanto, podia ser explicado pela falta de dinheiro. No entanto, o nosso sistema de esgoto é
sensivelmente pior do que o da Bolívia, do que o do Peru, do que, enfim, isso não é razoável. Isso demonstra que há a falta de interesse, a falta de decisão política de implementar a política de esgoto. Se apostou a vida inteira no poder de diluição da água, né? Então joga-se o esgoto porque vai haver diluição. Só que tem um momento que a saturação atinge. Né? Bem, nós estamos chegando ao final, mas eu queria uma definição. Como eu comecei com uma pergunta, tem solução? É possível? A gente fica meio na derrota de que essas previsões de que vai faltar água. Eu sou uma otimista em potencial. Eu acho que tem solução porque as ferramentas estão aí, basta querer usá-las. E eu acho que é um exercício como sociedade muito importante, porque é um exercício de humildade. Não dá para se pensar em resolver o problema de qualidade de água, que está intimamente relacionado com qualidade de vida e de saúde da população, sem pensar isso de uma forma interdisciplinar. Não é para nenhum segmento do conhecimento ou nenhum segmento da sociedade vai conseguir resolver isso sozinho. Nós temos que aprender a sentar, a ouvir, a conversar e trocar experiências. Só assim nós vamos conseguir resolver esse problema. Eu acho que a qualidade da água vai fazer com que nós tenhamos que exercitar meio que forçadamente. Um pouco isso que o professor Canedo falava, quer dizer, há necessidade de uma participação maior da sociedade. Com certeza. Mas nós já temos grandes vitórias acumuladas. Os comitês de base. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, se não fosse já instituído o CEIVAP, esse comitê trabalhando, o Rio de Janeiro já não teria água nos 2 últimos anos. Então, enfim, se temos água, se não tivemos uma crise no ano passado, se não tivemos... Já foi por conta dessas ações. Bem, pelo menos ficamos com essa mensagem de esperança. E eu aproveito para deixar uma outra mensagem participativa para vocês. Vocês podem acessar o nosso e-mail, ideias@tomeciencia.com.br e emitirem opiniões, inclusive de novos debates aqui para serem realizados. E também na nossa página eletrônica www.tomeciencia.com.br nós temos um fórum de debates estimulado e feito pelos cientistas, onde você pode ter essa participação e ainda saber mais um pouco sobre esse assunto, porque os nossos convidados deixarão ali indicações onde você pode aprofundar essa questão. Bem, eu agradeço a presença de todos aqui, a audiência de vocês e até o nosso próximo encontro.